Muito bem, meus amigos, vamos aqui então para a nossa Revista Espírita, mês de julho de 1861. Nós vamos entrar aqui na seção Conversas Familiares de Além Túmulo, né? Em que nós temos aqui uma mensagem, né? Um tema apenas, né? O que eu lamento, né? Porque gosto bastante dessa sessão, mas ela vem em duas partes para nós. Bom dia, Andréia. Então, Conversas Familiares de Além Túmulo, os amigos nos esquecem no outro lado. Né? Isso a gente já, com certeza, já está bem acostumado a ter essa ideia, né? Mas naquela época, para Kardec, a gente lembra que essa relação tão natural entre o mundo físico e o mundo espiritual era uma relação ainda desconhecida, né? E as pessoas viam como novidade. Mas vamos lá. Um dos nossos assinantes nos envia a conversa seguinte que teve com um dos seus amigos, cuja perda lhe fora muito sentida através de um médium estranho, já que ele mesmo não é médium. Além da notável elevação dos pensamentos, há de notar-se que os laços formados na Terra, quando sinceros, não são rompidos pela morte. Então, primeira conversa no dia 28 de dezembro de 1860. Portanto, 6 meses antes, né, praticamente aqui, da publicação da revista. Feita a evocação, súplica ao espírito Rolispe, que me foi tão caro, para vir comunicar-se comigo. Caro amigo, acudo teu apelo com tanta maior solicitude, quanto não esperava poder comunicar-me contigo, senão em tempo ainda recuado pela vontade de Deus. Quanto me é agradável ver esse tempo abreviado por tua vontade, e poder dizer-te o quanto a provação que sofri na terra serviu ao meu progresso. Embora ainda errante, sinto-me completamente feliz, sem outro pensamento que o do entusiasmo pelas obras de Deus, que me permite desfrutar de todos os prodígios que Ele ouve por bem colocar à minha disposição, deixando-me esperar uma reencarnação no mundo superior, onde seguirei a gradação afortunada que me levará à suprema felicidade. Possas tu, caro amigo, ouvindo-me, ver em minhas palavras um presságio do que te espera. No último dia virei tomar-te a mão para te mostrar a via que já percorro desde algum tempo com tanta alegria. Encontrar-me-ás como guia, como na vida terrestre me encontraste como amigo fiel. Realmente, né, Brás? Uma bela introdução. Receber um aconchego desse de um amigo é muito, né? Posso contar com teu concurso, caro amigo, para alcançar o objetivo feliz que me deixas entrever? Fica tranquilo, farei o possível para que avances nesse caminho, onde ambos nos encontraremos com tanta emoção e prazer. Como outrora, virei dar-te todas as provas de bondade de coração a que sempre foste tão sensível. Por tua linguagem devo concluir que és muito mais feliz do que em tua última existência? Sem contrapartida, meu amigo, muito feliz, e jamais o poderia repetir bastante. Que diferença! Não mais aborrecimentos, não mais tristeza, não mais sofrimentos corporais e morais. E com isso a visão de tudo o que nos foi caro. Muitas vezes eu estava contigo, ao teu lado. Quantas vezes te segui em tua carreira? Eu te via quando não me supunhas tão perto de ti, já que me julgavas perdido para sempre. Meu caro amigo, a vida é preciosa para o espírito, tanto mais preciosa quanto suave, e como na terra, pôde fazê-la servir ao seu adiantamento celeste. Fica bem persuadido de que tudo se harmoniza nos decretos divinos para tornar as criaturas de Deus mais felizes, e que basta da tua parte ter um coração para amar e curvar a cabeça para ser humilde.
então se eleva mais alto do que poderia esperar. Então, nessa recomendação, nessa orientação que esse espírito amigo traz para esse amigo encarnado, primeiro falando sobre as dificuldades que ele enfrentou quando encarnado, né? Nessa pergunta, se ele era mais feliz no plano espiritual do que no plano físico, ele coloca certamente que sim. É exatamente ali aquele espírito que, pelo que ele coloca para nós aqui, seriam daqueles espíritos que Kardec classificaria como um espírito feliz, né? O espírito feliz, não no sentido de um espírito puro, mas lá no livro O Céu e o Inferno, naquela categoria de espíritos felizes, aqueles espíritos que concluíram, né, as provas, que concluíram ali as experiências necessárias para que pudesse se depurar e pudesse se elevar. E aí então ele retorna ao plano espiritual, primeiro com as lembranças das experiências vividas, mas também com a consciência tranquila de ter cumprido tudo aquilo que ele planejou. É aquele espírito, né, que a gente usa aquela expressão de completista. O espírito volta ao plano espiritual com ali a consciência tranquila, com o coração leve, agora sim em condições de fazer ali, né, a sua nova programação reencarnatória, a sua próxima reencarnação, agora realmente ali com objetivos nobres e elevados, sem ter os entraves, né, daquilo que o passado acabava ali lançando no seu caminho, né? Então, sem provas dolorosas, sem experiências tristes de expiações, porque tudo foi resolvido. E agora ele traz essa sugestão para que esse espírito encarnado amigo possa, ao plano espiritual, alcançar também essa mesma condição de felicidade. É importante que esse caminho seja construído no presente que o espírito está vivendo. Coração para amar, e aí então entendendo o verdadeiro sentido do que é esse amor, e a cabeça curvada para ser humilde. E aí falando exatamente sobre a humildade, né, tirando ali, dissipando aquelas mazelas do orgulho, né, que tanto prejudica. E aí então, aqui para nós essa orientação bem interessante. Aqui no começo, quando ele fala, né, na primeira questão, quando ele diz aqui para nós sobre a comunicação, né, a alegria de ter essa comunicação abreviada, isso mostra que o próprio espírito também tinha ali nas suas crenças a ideia, né, daquela grande barreira que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá bom, Angelina? Né, do plano físico e plano espiritual, né? E agora ele começa a sentir realmente ali a grande felicidade. E quando ele coloca, né, que diferença, não mais aborrecimentos, não mais tristeza, não mais sofrimentos corporais e morais. E com isso, a visão de tudo o que nos foi caro. Né? Então aqui mostra o caminho que agora esse espírito percorre. É uma bela condição em que ele se apresenta. Mas como a gente viu ontem, né, no nosso estudo Nas Fronteiras da Loucura, né, o espírito, quando alcança essa condição de felicidade no mundo espiritual, não é por acaso, né? Ele não recebeu isso apenas num sorteio ou num prêmio não merecido. Foi o trabalho realizado para fazer com que ele chegasse nessa condição. Que desejas de mim que te possa causar prazer? Teu pensamento ornado de uma flor. Kardec coloca uma nota aqui, né? Tendo-se estabelecido uma discussão sobre o sentido dessa resposta, o espírito acrescentou: quando digo teu pensamento ornado de uma flor, digo que, colhendo flores, deves pensar algumas vezes em mim. Hás de compreender que quero, tanto quanto possível, fazer-me notar por um dos seus sentidos, tocando-te agradavelmente. Então, olha que bacana essa ideia. O pensamento ornado de uma flor. Então, na verdade, a gente lembra muito também, é algo que é muito marcante, né, na literatura que nós estudamos, né, que nós lemos de um modo geral, no meio espírita, do livro As Violetas na Janela. Né, quando Patrícia dizia para a mãe colocar sempre a violeta na janela lá da casa delas, onde elas moravam, quando encarnadas,
quando Patrícia morava quando encarnada, e o pensamento da mãe se materializava no plano espiritual para a filha. Né? Então isso mostra muito, né, o pensamento amoroso, o pensamento direcionado para aquele espírito que desencarnou, e muito mais do que isso traz para nós um princípio filosófico muito mais amplo, porque mostra também as dores. Né? Por isso que o Espiritismo, vindo como consolador prometido, ele traz para nós exatamente isso, né? O alívio daquela dor, daquele sofrimento, porque traz o esclarecimento, porque aquele que sofre também projeta no plano espiritual os seus pensamentos e os seus sentimentos de uma forma dolorosa, afetando aquele espírito que se encontra desencarnado, né? A esperança, né, de ver dessa realidade do mundo espiritual, essa realidade do espírito ser vista agora de uma forma diferente. Bom dia, Didima. Então, o pensamento, a forma como ele é direcionado. Né? Adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a próxima ocasião que tiver de te evocar. Estarei com impaciência. Até mais ver, caro amigo. E aí, então, foi no dia 28 de dezembro, né? Então, essa foi a primeira conversa. 5 questões apenas que foram colocadas, né? A gente lembra mais uma vez que Kardec trabalhava bastante, né, com psicografias. Até porque, conforme a gente já deduziu, quando da elaboração das bases do Espiritismo, era muito importante que as mensagens ficassem registradas. E, portanto, né, a psicografia era o caminho, era o único caminho que se tinha naquela época. Hoje nós temos a psicofonia, ao mesmo tempo nós temos também as gravações, os recursos tecnológicos, né, que vão sendo colocados à disposição, e nós podemos então registrar esses fatos. Né? Mas naquela época tudo era escrito, então os espíritos davam aquela preferência pela comunicação escrita, embora também houvesse comunicação falada. Né? Então só para a gente poder lembrar. Então aqui, terminada a primeira conversa, a segunda conversa, 3 dias depois, 28 de dezembro, e agora 31 de dezembro, 3 dias depois. Evocação. Novo pedido ao meu amigo para vir dar-me uma comunicação no interesse da minha instrução. Eis-me de novo, caro amigo. Não peço mais do que vir dizer-te ainda uma vez o quanto me foste caro. Quero dar-te uma prova disso, elevando-me às mais altas considerações. Sim, meu amigo, a matéria nada é. Trata-a duramente. Nada temas, o espírito é tudo. Só ele se perpetua e jamais deve cessar de viver, nem de percorrer os caminhos que Deus lhe traça. Por vezes se volta os olhos para o Criador, por vezes se detém em bordas escarpadas para retomar o fôlego. Mas quando volta os olhos para o Criador, retoma coragem e rapidamente supera as dificuldades que encontra, eleva-se e admira a bondade de seu Senhor, que lhe distribuiu providencialmente as energias de que tem necessidade. Então avança. O império se apresenta aos seus olhos, ao seu coração. Ele marcha e logo se torna digno do destino celeste que entrevê. Caro amigo, nada mais temas. Sinto em mim a coragem redobrada, as forças decuplicadas. Desde que deixei a terra, não mais duvido da felicidade predita, que, comparada à que desfruto, será tão superior quanto a mais brilhante das pedras preciosas o é, ao mais simples anel. Assim, vês quanto há de grandeza nas vontades celestes, e que será muito difícil para os seres humanos apreciar e pesar os seus resultados. Vossa linguagem dificilmente nos serve quando queremos exprimir o que vos deve parecer incompreensível. Bom dia, André. Então aqui o Espírito também traz, agora, né, nessas orientações iniciais, falando para ele mais uma vez aqui nessa motivação para que ele continue trabalhando, construindo a sua jornada, né,
construindo a sua história para chegar nessa condição de felicidade. Aqui então também ele coloca algo interessante, que é a dificuldade que os espíritos têm de trazer para nós uma descrição desse estado de plenitude que eles vivenciam. Até porque as palavras que para nós acabam tendo um valor limitado, né, na forma como nós interpretamos, não dá para compreender a realidade. Por exemplo, quando nós falamos duas palavras simples, a palavra amor e a palavra felicidade. A palavra amor para nós tem esse sentimento passional, ainda tão limitado, ainda tão distorcido que nós vivenciamos, embora, né, nos coloquem em contato com aquilo que para nós é mais importante quando o amor é verdadeiro. Embora seja um amor ainda, né, muito restrito aos nossos círculos de interesse. E ao mesmo tempo nós temos também a felicidade. Felicidade para nós significa conforto, significa patrimônio, significa prazer. Então quando nós falamos aqui no nosso mundo felicidade e falamos em amor, nós temos um entendimento. Quando nós vamos para o mundo espiritual e o espírito fala realmente do seu estado feliz, e ele fala desse sentimento da forma mais pura, aí então o significado é muito diferente. Isso mostra ainda o quão limitados nós somos na interpretação. E por isso os espíritos, então, acabam sentindo uma grande dificuldade de explicarem para nós o que é a felicidade do espírito, quando nós já temos esse conceito de felicidade formado na nossa mente. Quantas pessoas viveram momentos de intensa felicidade durante o carnaval? E aí nós estudamos, né, na semana passada, ou mesmo melhor, nessa semana, o sentido do carnaval, né, no sentido dos prazeres aqui do mundo material, os prazeres que muitas vezes são vividos pelo excesso, mas é a felicidade que nós entendemos. O amor confundido com paixão, o amor confundido com apego, é o amor que nós sentimos, é o sentimento que nós temos ainda. Então é a dificuldade que eles têm de usar uma palavra que demonstre realmente essa realidade quando nós temos já esses conceitos formados, né? O Dudu lembrou saudade também é a mesma coisa, né? Embora ali a saudade para os corações que realmente se amam, né? Tanto do lado de lá como do lado de cá, a saudade acaba tendo ali o mesmo valor. Só que no nosso caso a saudade provoca dor. Do outro lado a saudade é diferente, porque os espíritos têm consciência, claro, da sua realidade, né, de seres que estão ali como seres imortais, vivendo no mundo espiritual, estando perto dos seus entes queridos, enquanto para nós é aquela saudade dolorosa. Tem até aquela mensagem do Chico, que Emmanuel traz para nós, na verdade, através do Chico, que ele fala, né, que as lágrimas que nós derramamos, quando são lágrimas de sofrimento, são como espinhos que atingem os espíritos no plano espiritual. Então, assim, a perspectiva é muito diferente quando nós estamos no mundo físico, presos aqui com limitações nos nossos sentidos, limitações nas nossas percepções, no nosso entendimento. E quando se encontra no plano espiritual, quando o espírito então tem ali a consciência livre, embora, claro, nós vamos encontrar ali irmãos que têm ainda uma limitação muito grande de compreenderem a sua imortalidade. Na verdade, a grande maioria, e nós estaremos também, porque chegaremos ao plano espiritual, com a nossa consciência ainda presa na realidade que nós vivemos aqui na nossa encarnação. E somente depois de muito tempo, quando então começarmos a libertar a nossa consciência, começarmos a desmaterializar os nossos pensamentos e vivermos plenamente como espíritos, teremos ali um pequeno lampejo do que é imortalidade. Porque a imortalidade é um conceito também tão grande, um conceito tão profundo, que nós não conseguimos ver ali o início da nossa jornada e nem conseguir vislumbrar o caminho que nós temos ainda que percorrer. Isso é imortalidade. No nosso entendimento, a nossa visão é muito limitada em uma encarnação, 2 encarnações, na próxima reencarnação. Então, quando se fala em imortalidade, o espírito vive ali completamente liberto, né, dessas ideias que vão restringindo as suas percepções. Então aqui a dificuldade então que eles têm de trazer para nós, né, esse entendimento sobre o que é exatamente, né, dentro dessas palavras,
que ele traz para nós o que é essa felicidade que esse espírito vivencia. A Angelina colocou para nós, tem uma música que fala, né, se você ama, sua vibração está com Deus, né? E aí, nesse caso, esse amor que é importante para nós, Angelina, de termos esse entendimento. O que significa esse amor exatamente? Porque é esse amor puro, é esse amor verdadeiro que nos coloca nessa vibração com Deus. Mas o amor que nós entendemos ainda, ele é muito limitado aos prazeres que nós sentimos. E nesse caso desses prazeres, como é que você pode sentir esse amor que te coloca numa vibração com Deus, sendo que o sentimento ainda te prende a esses interesses tão egoístas que nós temos no mundo? Então, o verdadeiro amor, quando realmente sentido, e todos nós sentimos, na verdade, esse verdadeiro amor, só que ele vem de uma forma muito fragmentada. São momentos específicos, momentos especiais em que nós nos elevamos nesse ponto. Depois, rapidamente, nós voltamos para a condição natural nossa, que é essa condição ainda de apego, né, de sentimentos ainda tão primitivos. E é então que os espíritos dizem, né, por exemplo, né, aquele amor do servir, o amor da realização, o amor das verdadeiras conquistas, ali sim nós sentimos os verdadeiros afetos entre as pessoas, né? Aí sim se sente esse amor. Mas aí rapidamente então a gente volta para o normal, não é uma condição natural nossa. Por isso que os espíritos colocam, né, quando se classifica os graus de elevação no mundo espiritual, a gente fala dos espíritos felizes. Imagina um espírito que vive plenamente essa felicidade. A exceção para ele é quando ele tem ali algum tipo de desconforto, porque eu falo desconforto, porque não é ele que sofre. Porque ele já não sofre mais, porque as suas escolhas, as suas ações, são já escolhas e ações sábias. Mas na verdade ele sofre pela compaixão de ver alguém que ele ama sofrendo. Esse é o sofrimento que o toca. Mas ele, por si só, já se encontra plenamente equilibrado. Então, esse espírito feliz vive isso dentro de uma naturalidade, de uma normalidade. E no nosso caso, nós vamos encontrar esses momentos muito espaçados na nossa vivência. E mesmo assim, quando nós procuramos isso tudo, por isso então, esse verdadeiro sentimento de fraternidade, esse sentimento de elevação espiritual, que são pequenos momentos na nossa vida. Esses são os momentos. Então seria assim, pensando que nós estamos num grande quarto escuro e de vez em quando nós acendemos ali uma pequena luz num ponto ou outro que é uma luz de uma duração muito curta. Esse é a nossa felicidade. Enquanto que os espíritos puros vivem aquele brilho solar o tempo todo, irradiando, porque essa felicidade já se encontra dentro deles. É aquela passagem do Evangelho, né? Brilha a nossa luz. Ou como Jesus lembra, né? Deixai brilhar a vossa luz. É dessa luz que ele fala. A luz do verdadeiro sentimento, a luz da verdadeira elevação. Só que para nós ainda é algo muito difícil, porque nós não conseguimos ter ainda esse equilíbrio para manter essa felicidade. Até pelas circunstâncias que nós vivemos, né? Quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, é porque esse mundo nosso de provas e expiações, ele traz para nós ainda muitas dificuldades. Ele traz ainda muitos desafios, e esse espírito trouxe no seu relato exatamente isso. Falando para nós que quando ele vivia aqui, e agora vivendo no mundo espiritual, é muito diferente, porque ele já não tem mais sofrimento, não tem mais aborrecimento, não tem mais tristeza. Então o nosso mundo proporciona isso, porque é a escola que nós estamos vivendo, não tem jeito. É necessário experimentarmos esse tipo de experiência. Dudu colocou, né, o amor ágape, né, é esse que te coloca junto ao Pai. E é esse que nós precisamos buscar, e é esse que os espíritos insistem em nos mostrar o caminho para poder alcançar. Mas a gente ainda cria muitas dificuldades. Mais uma vez, porque o próprio mundo que nós vivemos é um mundo de experiências difíceis, experiências de resgate, experiências de despertamento, de aprendizado. André colocou, né, são segundos de vibração levemente elevada, né, não conseguimos concentrar muito tempo. Pois é, André, quando você colocou levemente elevada, não são grandes picos de felicidade, não. É essa pequena elevação, porque essa sensação que nós temos são sensações ainda muito pequenas. Porque elas não conseguiram ainda alcançar uma potência verdadeira para poder realmente brilhar. Mas a verdade é, quando nós trabalhamos,
a tendência é que através de um exercício contínuo nós alcancemos essa condição. Então, quer dizer, vivenciando os melhores valores, procurando as melhores experiências, nós temos que buscar esse caminho. Não é quando aquela expressão que é bastante utilizada, que a felicidade vem bater à nossa porta. A felicidade não vem bater à nossa porta. Somos nós que vamos ao encontro dela através das nossas escolhas e das nossas realizações. Então a gente pensa, né, com essa ilusão de que as coisas vêm fáceis. E as coisas não vêm fáceis, elas vêm com muito sacrifício. Porque nós precisamos desse sacrifício. Angelina colocou, necessário se faz a busca da compreensão. Se confunde muito amor com paixão. Pois é, aos poucos, né, a gente vai clareando um pouco mais o entendimento dessas definições. Mas para que a gente possa entender o seu real sentido, nós temos que vivenciar experiências que mostrem para nós a realidade. Se nós pensarmos, por exemplo, qual foi o momento mais feliz de nossas vidas até agora? Esse momento mais feliz é a nossa referência de felicidade. O resto são prazeres e alegrias momentâneas. Vocês se lembram, né, que certa vez eu comentei, né, de uma pessoa que ganhou um carro de presente num concurso na televisão e ela disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Porque ela ganhou um carro. Certamente ali é uma alegria muito grande ter recebido aquele presente. Mas e se não tivesse ganhado o carro? Significa que ela seria a pessoa mais infeliz do mundo? Então a gente tem que buscar sempre as experiências que nos proporcionem esse tipo de relação. Aí então a gente tem uma família bem constituída, amizades sólidas, prazeres que nos trazem trabalhos que nos trazem felicidade. Vivenciar os melhores valores é através das escolhas. A felicidade não bate à nossa porta, somos nós que convidamos a felicidade para entrar. E para isso tem que ser feito um trabalho de transformação. Avançando um pouquinho mais. Nada tens a acrescentar aos belos pensamentos que acaba de expressar? Sem dúvida não terminei, mas quis dar-te uma prova de minha identidade. Quando quiseres eu te darei outras. Kardec coloca uma observação. Estas provas de identidade são aqui todas morais, e não resultam de nenhum sinal material, nem de nenhuma dessas questões pueris que muitas vezes algumas pessoas fazem com esse propósito. As provas morais são melhores e mais seguras, uma vez que os sinais materiais sempre podem ser imitados por espíritos enganadores. Aqui o espírito se deixa reconhecer por seus pensamentos, seu caráter, sua elevação e a nobreza do estilo. Certamente um espírito enganador poderia, quanto a esse aspecto, tentar a contrafação, mas jamais passaria de uma imitação grosseira. Como lhe faltaria o fundo, ele não poderia imitar senão a forma, nem representar por muito tempo o seu papel. Aqui Kardec abriu um parêntese para falar sobre a identidade do espírito. Então, a identidade moral de um espírito é exatamente ali o conteúdo que ele apresenta. Suas ideias, seus sentimentos. Né? Então, essa é a identidade moral. Quando se fala em identidade material, você vai falar sobre nomes, datas, lugares. Por exemplo, quando a gente vê naquelas psicografias que nós estudamos, do Chico, naquele livro Estamos no Além, que nós estudamos, várias cartas psicografadas, nós vimos que havia a necessidade ainda, assim como ainda há a necessidade, de nós recebermos essa identificação através desses elementos. Porque é um espírito que vem e fala bonito, e depois ele assina. A gente tem duas formas, a gente pensa, bom, será que a pessoa que conviveu comigo realmente é o espírito que sente isso agora? Ou então eu vou pedir para ele, olha, mas me dê uma prova que é realmente você. Porque esse estado de espírito não é ainda o suficiente. E aí Kardec chama atenção aqui para um outro ponto, a respeito, né, dos espíritos enganadores, que podem trazer, por exemplo, né, uma ideia elevada
filosófica, um conteúdo sábio, mas o espírito não alcançou ainda essa condição. Então significa que ele está imitando, que mais hora ou menos hora ele vai acabar se desmascarando. Porque ele vai tentar, né, como sempre lembra, não dá para você simular ser uma pessoa boa. Porque aquela bondade que você demonstra, por exemplo, na frente de alguém, atrás, depois você vai mostrar quem realmente você é. Aquela sabedoria momentânea que você mostra, você vai tropeçar quando os assuntos se modificarem. Então a verdadeira identidade do espírito é a sua identidade moral, porque aí realmente é quem ele é. E aí pode ser tanto para bem como para mal. Muitas vezes um espírito rabugento, um espírito que viveu a sua infelicidade, ele vai transmitir exatamente aquilo que ele vivenciou. Só que para nós ainda, né, pela expectativa que nós temos de receber a comunicação de um ente querido, de receber notícias desse ente querido, nós queremos provas que sejam bastante contundentes. Então me conta um segredo, me fala a palavra mágica, né? Vocês se lembram dessa história, né, há alguns anos, como isso repercutiu estranho? Que o Chico se identificaria por 3 palavras secretas. E aí gente dizendo que sabia que era verdade, que não era verdade, seja como for, quando o Chico se comunica nós saberíamos quem ele seria. Mas as pessoas queriam o quê? Provas. Porque isso mostra, na verdade, a nossa imaturidade nesse sentido. De querer que o espírito prove que ele está vivo. O Gerina colocou, para mim, a maior felicidade é ter renascido nesse planeta, apesar dos desafios, né? Então cada um ali tem a sua, né, tem ali o seu potinho de ouro, ou o seu potinho de mel, né? E é esse momento, né, essa grande felicidade, esse grande sentimento que deve ser para nós a melhor referência. Continua aqui a pergunta. Visto estares nessa disposição benevolente, eu me sentiria feliz de aproveitá-la agora e te peço a gentileza de continuar. E eu te direi, abre o livro de teus destinos. O Evangelho, meu amigo, far-te-á compreender muitas coisas que eu não saberia expressar. Deixa a letra, toma o espírito desse livro sagrado e nele encontrarás todas as consolações necessárias ao teu coração. Não te inquietes com os termos obscuros. Busca o pensamento e teu coração interpretará como deve interpretar. Agora estou bem mais informado e te confesso o erro em que nós, espíritos, incorreríamos ao considerá-lo tão friamente quando vivos. Felizmente hoje reconheço que, impulsionado pelo meu bom coração, teria podido, entendendo melhor os ensinamentos preciosos que o nosso Divino Mestre nos deixou, nele exaurir o socorro que me faltava. Então aqui já mostra também, né, aquilo que os próprios espíritos trazem para nós. Que a desencarnação, para aquele espírito feliz, né? Pois é, André, é isso que eu estou comentando agora. A desencarnação, para aquele espírito que desencarna nessa condição de felicidade, a sua consciência rapidamente expande. E ele começa a fazer uma interpretação muito diferente daquela que ele faria quando encarnado, como foi o caso que esse espírito trouxe para nós. Que nos momentos de dificuldade, nos momentos das grandes provas, nos momentos de sofrimento, o Evangelho seria para ele o grande consolador. Mas nem sempre ele conseguia encontrar. Porque ele tentava ler e encontrar uma resposta clara e patente que desse para ele uma solução. Mas na verdade ele teria que fazer a leitura e fazer a interpretação para poder absorver aquilo que a mensagem estava proporcionando para ele. Só que para isso é necessário que nós tenhamos uma visão muito mais elevada, uma visão muito mais depurada para ter essa percepção. E esse espírito mostrava exatamente isso. Como ele coloca, né? Felizmente, hoje reconheço que, impulsionado pelo meu bom coração, teria podido, entendendo melhor os ensinamentos preciosos que o Divino Mestre nos deixou, nele exaurir o socorro que me faltava. Então é uma questão do quê? De exercício. De começarmos a fazer uma leitura e entender a mensagem, quebrando,
Porque nós temos ainda grandes dificuldades, Andréia, dos nossos preconceitos, das limitações de entendimento que nós trazemos, de esperar a resposta que vai atender à nossa necessidade, né, do modo como nós queremos e não simplesmente do modo como deve ser. Então tudo isso mostra que, estando encarnados, nós ainda trazemos muitas restrições. E para finalizar, obrigado e adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a primeira ocasião que tiver para te evocar. Não duvides de que então virei, como venho hoje. Farei o melhor que puder. Então está ali feita essa comunicação. Dois amigos, então, que se separaram fisicamente, um pela desencarnação, né, e agora os dois se juntando através das experiências mediúnicas. Mas, nesse caso, as experiências mediúnicas, como foi colocado para nós aqui na introdução de Kardec, essas mensagens vieram através de um médium desconhecido. Ou seja, esse encarnado não era médium. Então, a oportunidade dele ter a comunicação com esse amigo, na percepção dele, era somente através da comunicação mediúnica. E nesse caso aqui, ele não percebe, por exemplo, a presença desse amigo pela sua sensibilidade ainda bastante ofuscada. Agora é uma questão de vivenciar e absorver esses ensinamentos. André colocou: entendo que eu, lendo e relendo a cada leitura, às vezes tenho um flash, mas egoísta que sou, gostaria de entender tudo logo. Você e nós todos, né? Todos somos assim. Dudu colocou, né? Na minha opinião, a felicidade de cada um está no processo encarnatório de cada vida que a gente vai se redimindo. E sem notar, vamos aos poucos trazendo na evolução de cada um de nós essa felicidade, que a gente não sente na força que devíamos sentir, mas através da espiritualidade, que hoje sabemos como funciona, é a felicidade que trará certeza de que cada vida, em cada orbe que chego, eu estou no melhor chão, onde eu sei que estou melhor que ontem. Então é essa visão, né, de saber apreciar a viagem, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente se foca tanto no destino, mas esse destino parece que nunca chega, e a gente acaba alimentando, né, sempre uma felicidade constante. Mas quando a gente passa a apreciar a viagem, né, tem até uma expressão que é bastante utilizada, né, que a viagem vale mais do que o destino, né, porque apreciando a viagem a gente começa a apreciar as transformações, os aprendizados, as experiências, né? A gente está pensando no espírito feliz, no mundo feliz. Eu queria tanto viver num mundo feliz, mas nem apreciou o caminho para chegar até lá. Então é exatamente isso, apreciando cada nova jornada, cada nova etapa, cada nova encarnação, a experiência, os aprendizados que vão chegando. É assim que se constrói a felicidade. Então a felicidade, ela não é simplesmente um pacote que você recebe e desembrulha. A felicidade é aquilo que você vai vivenciando no decorrer da existência. E quando nós pensamos nessa felicidade mais elevada, e nós trabalhamos o nosso dia a dia para pegar algumas migalhas delas que vão chegando para nós e acumulando essa felicidade, no final nós teremos o prazer de realmente dizer que nós conseguimos alcançar essa verdadeira felicidade, de sermos espíritos realmente felizes, né? É muito profunda essa mensagem, né? Aqui é preciso reler e tirar o espírito da letra, né? Pois é, exatamente isso, né? Então, é sempre observar, né, cada conquista nossa, cada experiência que nós vivenciamos, cada relação, né? Por isso que sempre tem aquelas expressões, né, que você deve acordar e você deve agradecer pelo sol, agradecer pelos amigos, agradecer pela comida na mesa, agradecer pela proteção que você tem, agradecer por tudo. Porque são essas manifestações. Tem até uma letra de uma música, que eu já comentei com vocês, de uma banda americana, que na letra, uma música de rock até, ele diz assim que ele percebe a existência de Deus quando ele olha para o sorriso da filhinha dele. Então, quer dizer, apreciar, né, esses detalhes,
apreciar a beleza de uma flor, apreciar a natureza, apreciar a beleza da vida, tudo isso para nós é o que falta para que nós entendamos o que é realmente a felicidade. Quando a gente atravessa, né, digamos assim, aquela jornada de estrambelhados para chegar no final do caminho, a gente nem olha para as coisas que nós passamos pelo caminho. A gente nem olha a paisagem à nossa volta, a gente quer ir direto para o ponto. Então, na verdade, isso é uma ilusão. Então a gente tem que começar a ter calma, começar a apreciar a viagem, apreciar os detalhes, e aí no final nós sentiremos a felicidade chegando. Então é essa sensibilidade que nós precisamos. Colocando uma ilustração bem simples, é aquele prato saboroso que nós queremos almoçar, só que nós comemos com tanta pressa que a gente nem saboreia, né, os detalhes, o tempero, o cuidado daquela comida que foi preparada, a sua temperatura, enfim. Temos que ter calma para poder saber, para poder apreciar tudo isso. Próximo artigo, mudando agora de tema, nós vamos aqui agora correspondência. Carta do presidente da Sociedade Espírita do México. Aqui é só um detalhe. Nós teremos, sem ser nesse sábado, amanhã, no próximo sábado, lá no espiritismo.net, a presença da secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, que ela vai falar para nós sobre o trabalho de unificação dessas federativas, né, dessas organizações. E é bem interessante, depois eu vou postar para vocês lá no nosso grupo da JDE o link do convite, para vocês também acompanharem, né, porque é um trabalho interno, mas a gente está convidando ali amigos para participarem. E eu falo isso porque agora nós vamos ter aqui nessa sessão duas correspondências. Uma do presidente da Sociedade Espírita do México e outro da Sociedade Espírita de Constantinopla, lá na Turquia. Então são dois países que na época se correspondiam, são dois grupos que na época se correspondiam com Kardec, falando sobre o crescimento do espiritismo, da doutrina espírita, naqueles países, como as pessoas se interessavam, por que elas se interessavam, como os trabalhos eram feitos, né? E agora, né, nessa reunião que nós teremos do Conselho Espírita Internacional, nós teremos um panorama de qual é a realidade desses grupos fora do Brasil, que estão ali estudando e trabalhando pela divulgação do Espiritismo. Então essas duas cartas são bastante providenciais, porque vão ali meio que nos preparar para aquele encontro, para ouvir ali, né, as explicações, as orientações que chegarão para nós sobre esse trabalho fora do Brasil. Mas vamos lá. Correspondência, carta do presidente da Sociedade Espírita do México. México, 18 de abril de 1861. Ao senhor Allan Kardec, em Paris. Senhor, meu amigo senhor Vizet, em sua penúltima carta, manifesta-me o desejo que teríeis de conhecer o objetivo e as tendências da sociedade espírita que presido no México. É com imenso prazer e a mais viva simpatia por vossas profundas luzes no tocante a esta matéria que vos dirijo esta breve exposição da história do espiritismo neste país, suplicando não apenas que leveis em consideração a nossa fraca experiência, mas também que nos conteis entre vós como fervorosos adeptos. Muito tempo depois de vós, Senhor, tivemos a felicidade de conhecer a suave verdade de que os espíritos ou alma das pessoas mortas podem comunicar-se com os vivos. Então ele já coloca, né, que interessante também, muito tempo depois de vós. Então, alguns anos depois que eles começaram a ter um entendimento sobre a aplicação da mediunidade na comunicação com os espíritos, e claro, não apenas comunicação, mas dos ensinamentos que viriam. Não obstante algumas publicações vindas do norte, aqui no caso Estados Unidos, né, nossa atenção e curiosidade não haviam despertado, e não nos havíamos dado ao trabalho de procurar o que entendiam por manifestações espirituais.
Aqui a gente vai entrar num detalhe interessante, antes de continuar aqui essa carta, porque ele diz assim, que algumas publicações que eles recebiam dos Estados Unidos falavam sobre comunicações com os espíritos. Mas como eram essas comunicações? Qual era o conteúdo dessas comunicações? O que eles entendiam por manifestações espirituais? É apenas um espírito dizer que estava presente? Porque, na verdade, conforme Kardec foi mostrando, essa primeira fase das manifestações físicas e das primeiras comunicações com os espíritos era para estabelecer a comunicação. Realmente os espíritos existem, realmente é possível se comunicar com eles. Ok. A partir dali, Kardec começou a desenvolver a base filosófica do espiritismo. Então, não era apenas quem está falando, mas por quê? Qual a sua condição? Qual é o seu entendimento? Quais são as suas novas percepções? E aí Kardec então foi desenvolvendo essa base. Aqui nesse caso, essas publicações que chegavam eram publicações que simplesmente falavam que os espíritos se comunicavam. Aliás, daqui 2 artigos, nós veremos provavelmente na semana que vem, Kardec traz um artigo aqui extremamente curioso. Porque ele vai falar, provavelmente inspirado por essa carta, que é essa carta que ele recebeu, falando aqui dessa comunicação que vinha dos Estados Unidos, falando sobre o mercantilismo de médiums nos Estados Unidos. E ele vai colar várias notas de jornais em que os médiums se apresentam, fazem a propaganda e colocam o valor. E é muito interessante a forma como Kardec coloca isso. A gente vai chegar lá com calma. Mas vamos lá. Mais uma vez então, para dar sequência aqui. Não obstante algumas publicações vindas do norte, nossa atenção e curiosidade não haviam despertado e não nos havíamos dado ao trabalho de procurar o que entendiam por manifestações espirituais. Foi o vosso Livro dos Espíritos, felizmente chegado entre nós, que nos abriu os olhos e nos convenceu da realidade dos fatos que se propagam com tanta rapidez em todos os pontos do globo, fazendo-nos compreendê-los. Começamos então a fazer pesquisas e experiências, assumindo a tarefa de, por um trabalho constante, nos adestrarmos para receber as manifestações. Os conselhos que aurimos de vosso excelente livro fizeram-nos conhecer essa grande verdade. Após a morte, a alma existe e podemos entrar em comunicação com as que nos foram caras na terra. Eu não renderia homenagem à verdade se vos dissesse que fomos aqui os primeiros a ter conhecimento das manifestações. Várias pessoas de nossa cidade já se ocupavam delas, o que só soubemos mais tarde. O princípio da reencarnação é o que mais nos surpreendeu inicialmente. Mas as nossas comunicações com os espíritos, de uma ordem que por sua linguagem reconhecemos ser superiores, não nos permitiram duvidar de uma crença que tudo prova estar na ordem das coisas e conforme à onipotente justiça de Deus. Um fato que prova a bondade e a superioridade dos espíritos que nos assistem é que eles restabelecem a saúde dos que sofrem corporalmente e proporcionam calma e resignação às aflições espirituais. A simples lógica nos diz que o bem não poderá vir senão de uma boa fonte. Mas seríamos muito presunçosos se nos impuséssemos como campeões capacitados dessa sublime doutrina. Cabe a vós, Senhor, o direito de nos esclarecer, como provam os trabalhos oriundos do seio de vossa sociedade. Formamos uma sociedade composta de membros experimentados na crença espírita e recebemos em sua intimidade todo o indivíduo que quer ser esclarecido. As leis fundamentais que nos regem são a unidade de princípios, a fraternidade entre os membros e a caridade para com todos os que sofrem. Eis, Senhor, como as ideias espíritas se espalham nesse país
e podemos dizer com satisfação se propagam além de nossas esperanças. Caso julgueis conveniente guiar-nos com os vossos bons conselhos, sempre os receberemos com vivo reconhecimento e como um testemunho de simpatia de vossa parte. Aceitai, etc. Aqui deve ser Charles Gounes, que assinou essa carta, então, o então presidente da Federação, ou melhor, da Sociedade Espírita do México. Não havia federação ainda naquela época, né? Mas bem interessante o que ele coloca para nós, então, que foi através, né, de algumas publicações, do interesse e tal, que eles se organizaram para receber essas comunicações. E ele fala também que somente depois ele percebeu que outros grupos do México também faziam essas reuniões. E o México é um país fortemente espiritualizado, né, no sentido de termos ali, por exemplo, a religião católica muito presente naquele país. Aquela grande celebração que eles fazem do Dia de los Muertos, né, que é tão vista, né, mundialmente, pela forma como a festa acontece, né, toda a modificação, né, na celebração daquela sociedade. E aí então é realmente uma sociedade muito espiritualizada. Mas algo curioso que nós percebemos é que esse tipo de crescimento que nós vimos aqui trazido por esse correspondente, é que aos poucos o Espiritismo foi perdendo o seu vigor. Se no passado ele era muito vivo porque as pessoas se correspondiam com uma doutrina nascente que trazia tantas novidades, hoje as pessoas têm essa noção de comunicações com o mundo espiritual, mas acabam não se interessando, porque isso exigiria estudo, pesquisa e um incentivo muito grande. E aí então a gente vê que em vários países, por exemplo, na própria França, como o Espiritismo é praticamente desconhecido. Teve um amigo nosso que foi para lá, passar férias lá na França, lá em Paris, e ele foi numa livraria, e ele pediu pro atendente que ele queria comprar o Livro dos Espíritos, na versão francesa. O balconista não conhecia. Teve que revirar lá no depósito da loja para achar um exemplar em francês. Então, quer dizer, o Livro dos Espíritos, que para nós hoje é a grande referência da doutrina espírita, lá fora é um livro como outro qualquer, é uma relíquia guardada nas caixas e mais caixas de porões de instituições. Então a gente vê assim que, infelizmente, né, a doutrina espírita foi perdendo força durante esse tempo todo, e agora, com essa organização que eu passei para vocês, de Conselho Internacional, ela começa agora a se reorganizar. Na verdade, já há alguns anos, né? Vem ele se reorganizando. Não sei exatamente quando foi fundada, mas o primeiro contato que eu tive com o Conselho Espírita Internacional foi em 2004, que eu soube da existência dela, quando nós tivemos o 4º Congresso Espírita Mundial, que aconteceu em Paris, que foi exatamente ele celebrando 200 anos do nascimento de Kardec, ele nasceu em 1804. Então, em 2004, fizeram na França e transmitiram aqui pelo Pautalk. Né? Tinha uma sala em nome da Federação Espírita, não sei se era da FEB, mas quando eles transmitiram, então. E é bem curioso, né, que a gente vai ver isso nesse encontro, que a grande maioria dos participantes, né, de sociedades espíritas pelo mundo afora, sempre tem brasileiro metido, né? Então lá fora os grupos vamos dizer assim, os nativos desses países não têm muito interesse em se aprofundar nesse conhecimento doutrinário. Estranho, né? André colocou, né, como pode, não surgiu lá e hoje não é nem conhecida como deveria ser, né? Pois é, ali Kardec foi a espinha dorsal, né? Depois que ele desencarnou, outros trabalhadores deram continuidade naquele projeto, mas depois veio ali, né, a Belle Époque no fim do século XIX, veio a Primeira Guerra Mundial no começo do século XX, depois veio a Segunda Guerra Mundial, tudo foi o suficiente para fazer com que as pessoas se preocupassem mais com as coisas do dia a dia do que com questões espirituais. Né? E foi aí que tudo então
acabou se dissipando, né, infelizmente. O soldado colocou, né, o ponto principal é a reencarnação. Muitas pessoas possuem essa dificuldade de lidar com a complexidade que envolve esse processo, né? E além também da própria interpretação equivocada que fazem, né? A gente vê, na verdade, a ideia da reencarnação muito presente em muitos filmes, né? Então vê ali comentários, né, de pessoas imaginando, né, que alguma coisa do passado, o encontro no futuro, alguma coisa assim, mas não se estuda a reencarnação como algo real, né? É algo apenas ali, um objeto de crença, e não uma realidade. Bem, Dudu colocou aqui também, deixa eu ver aqui, porque a preparação desse celeiro de bênçãos teria que ser aqui nesse país, né? Brasil, coração do mundo, né? Então, acabou vindo para cá, né? Porque aí é um debate filosófico, né? Que vem acontecendo, né? Esse debate diz respeito ao início da doutrina espírita na França, ali, né, no celeiro do iluminismo, quando a razão estava muito presente, o espiritismo tinha que vir por esse caminho racional, mas depois de despertar a razão, ele tinha que atingir o coração. E aí o coração, naquela época, né, na Europa, tão racional, tão positivo, não encontrou ali um campo fértil. E aí chegou aqui no Brasil e encontrou, né, um país bastante religioso, bastante espiritualizado, que acabou aqui exatamente se desenvolvendo, né? Então eram processos, né? Não estou sabendo não, Angelina, né? Depois, se puder mandar para nós lá no grupo. Bom, pessoal, é isso, né? O nosso próximo encontro, nós vamos ler aqui a carta de Constantinopla no dia 28 de maio de 61, uma carta que não é nem tão longa, mas Kardec faz um comentário aqui que é bem interessante da gente fazer com calma. E depois o próximo artigo, Desenhos Misteriosos, Novo Gênero de Mediunidade, né? Bem bacana. A André colocou, né? Porque aqui temos um mix imenso de religiões que se respeitam, né? Isso será o ponto de partida, né? Então, pode ser esse começo, né, Andréia? De encontrar aqui exatamente essa fertilidade. Até porque, né, dentro dessa questão filosófica, inclusive, a própria doutrina espírita também acabou passando por mudanças, né? Se antes, né, a gente lembra que a doutrina espírita era só uma filosofia praticada dentro de sociedades, hoje nós temos instituições que são religiosas vivendo a doutrina espírita, né? Então aquele aspecto científico e filosófico na França passou por uma característica religiosa aqui no Brasil. Então a gente viu a doutrina espírita por um outro aspecto. Na verdade, não é nem bom nem ruim. A gente não diz assim que o espiritismo na França era melhor do que o espiritismo hoje no Brasil. São formas diferentes de ver a doutrina espírita. Assim como cada indivíduo vai ter, pela sua percepção, uma forma diferente de ver a doutrina espírita também. Eu posso ver muito mais por uma questão evangélica, outros vão ver muito mais por uma questão científica. É uma questão de percepção. E o Brasil, sendo um país bastante espiritualista ou espiritualizado, ele tem essa tendência a valorizar muito mais o aspecto religioso do que o filosófico. Até porque o filosófico vai exigir de nós uma formação acadêmica, uma formação intelectual muito mais avançada, muito mais profunda, né? André colocou, né, por mim nem vale a pena dar visão a esses comentários, né? Oremos por ele e por todos que estão ao redor, dando pitaco, né? Não estou nem sabendo, né? Mas vamos lá. Muito bem, mas vamos lá, é isso aí, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, mais uma vez a gente volta. Não estamos, até porque a gente não tem capacidade ainda, Dudu. Porque para você ter um debate filosófico, há a necessidade de você ter uma formação em filosofia. E essa formação em filosofia vem das escolas. E a nossa educação é uma educação ainda muito precária, né? Então, assim, quando você fala sobre ensino público, a má formação das crianças, isso aí interfere no debate lá na frente. Quando o indivíduo estiver formado, com a consciência desenvolvida, se ele não tiver a base,
ele não tem condições. Então, para nós, é muito mais fácil viver a doutrina espírita pelo coração do que pela mente. Então, por isso que eu falei para vocês, né, uma questão de reflexões e filosofias nesse sentido. Né? Então, e não tem como desconsiderar. Quando você fala que uma criança hoje não está aprendendo direito, ela não sabe debater, ela não sabe refletir, ela não sabe lidar com, aplicar a filosofia no seu dia a dia, quando ela atingir a idade adulta e encontrar uma filosofia que precisa colocar em prática, ela não vai saber fazer isso. Né? Então, assim, até porque quando a doutrina espírita chegou aqui, ela encontrou um país que tinha ali uma quantidade de alfabetizados muito pequena. Por isso ela começou primeiro a se tornar elitizada, depois ela passou a se espalhar na sociedade. Mas para ela se espalhar na sociedade, ela